demora. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E você diz amém. Meus irmãos, que não vou cansar aos irmãos, serei fiel à voz do Espírito Santo nesses maravilhosos minutos que me foi dado. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, ou o livro das Revelações, nós percebemos que ele é um livro incrível, ele é um livro cheio de histórias ricas. Quando João ele escreve o livro do Apocalipse, ele tem a missão de escrever as 7 igrejas da Ásia. Porém, o livro do Apocalipse, ele atravessa gerações, chegando até nós aqui nesta noite, e não só ficando nesta noite, mas o livro do Apocalipse, do capítulo de número 5 em diante, ele narra a respeito de coisas futuras que estão para acontecer. A saber, todos nós conhecemos que o livro do Apocalipse, ele é um livro muito estudado, porque ele é um livro que fala das coisas que ainda estão para acontecer, das coisas do futuro. Existe um pregador famoso que diz que a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. E se nós formos parar para ler, quantas foram as profecias que a Bíblia, ela disse que aconteceria e realmente aconteceu. Em Mateus capítulo de número 24, nós vemos Jesus falar a respeito de guerras e rumores de guerras. E nos dias atuais nós estamos vivendo isso. Nós vemos se levantar guerras, nós vemos levantar até mesmo rumores de guerras. E João, certa vez, ele está na ilha de Pátimos, e o próprio Jesus aparece para João, e dá a João a missão de escrever as 7 igrejas da Ásia. E a Bíblia vai nos dizer, ou a Bíblia ela nos diz, que João, ele começa a escrever a cada pastor de cada igreja da Ásia. Porém, tem uma que nos chama a atenção aqui, ainda no capítulo de número 3, que é a igreja de Sardes. A Bíblia lá nos diz que a igreja de Sardes, ela era uma igreja rica, e a história também nos diz que a cidade a qual eles estavam também era uma cidade rica, era uma cidade que possuía muitos bens, era uma cidade que possuía muitas posses. Então alguém olhava para aquela cidade ou para aquela igreja e dizia: esses irmãos estão bem, esses irmãos têm uma aparência boa, esses irmãos eles têm uma aparência linda de se ver, é lindo de você prestar atenção no culto deles, é lindo você assistir isso, eles têm uma aparência incrível. Porém, quando Jesus ele aparece a João, ele dá uma advertência à igreja de Sardes, capítulo 3 e versículo de número 1. Deus ele diz à igreja de Sardes: eu conheço as tuas obras, e que tem nomes de que vive, mas está morto. Tem aparência de quem está vivo, porém por dentro você está morto. Porque com Deus, irmãos, não conta somente a aparência, porque Deus, quando Ele vai escolher alguém, Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o coração que está dentro de mim e está dentro de você. A saber, dentro da Bíblia, nós vemos livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, quando Samuel ele olha para a aparência de um dos filhos de Jessé, ele olha para aquele moço jovem, bonito, tinha um porte bom, tinha uma aparência boa, porém quando o profeta Samuel levanta a mão, Deus grita para Samuel: Samuel, Deus, eu não olho para a aparência,
mas eu olho para a essência que está dentro do homem. E quantas são as pessoas por aí que vivem somente de aparência? Quantas são as pessoas que vivem somente daquilo que se mostram por fora, que mostram somente o exterior? Porém, Deus não está preocupado com a tua aparência. Deus quer saber como é que anda a sua alma. Deus não está preocupado com o que você mostra para fora, mas Deus está preocupado com o que tem dentro do seu coração. Quando Deus chama a Moisés, Êxodo capítulo 3, que texto lindo! Quando Deus chama a Moisés, que Moisés se apresenta perante a presença de Deus, nós vemos Deus dizer para Moisés: Moisés, não te achegues para cá, porque a terra que você está pisando é terra santa. Os irmãos conhecem a história de trás para frente, de frente para trás. Moisés tinha acabado de matar um egípcio, tinha fugido da terra do Egito. Só que a Bíblia lá nos diz que Moisés, ele vai parar na casa de Jetro, que se torna o seu sogro. Jetro, olhando para Moisés, ele começa a dizer para Moisés, mais ou menos assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, se você continuar com essa roupa de egípcio, vão descobrir que você está aqui, vão vir atrás de você. E como você vai ser pastor de ovelha, e era costume da época, que os pastores de ovelha, eles tinham uma roupa mais longa. Então Jetro, ele olha para Moisés e diz: Moisés, eu tenho um plano. Veste a roupa de pastor. Você vai vestir o que a gente veste. Vai comer o que a gente come. Vai falar como a gente fala. Vai andar como a gente anda. Vai ter a aparência que nós temos. Irmãos, manter a aparência na frente dos homens é fácil. Manter a aparência na frente do pastor é fácil. Porque não mantemos a aparência 24 horas por dia. É tempo de pararmos com a aparência e termos um coração puro e reto perante a presença do Senhor. Quando Deus, ele chama a Moisés e diz: Moisés, não te achegues para cá. Aí está lá certo dia Moisés, com a roupa de pastor, com a roupa de hebreu, com a aparência que o seu sogro havia dito para ele. Só que Jetro, olhando para a sandália de Moisés, ele disse assim: é couro egípcio, então não vou jogar fora não. Couro egípcio é material bom. Então veste a roupa de pastor, que é uma roupa longa. E a roupa longa vai esconder a sandália dos homens. Aí está lá Moisés um dia no campo. Quando Deus aparece a Moisés, ele diz: Moisés, tu esconde as sandálias dos homens, mas para tu entrar na terra, tira a sandália dos teus pés. Você esconde a sandália perante os homens, mas eu sou um Deus que não olho só a aparência, mas eu olho o homem por dentro e também olho o homem por fora. Eu olho o homem por dentro e olho o homem por fora. Deus não está preocupado com a sua aparência. Deus não está preocupado com o jeito que você se veste. Deus não está preocupado com a sua conta bancária. Deus não está preocupado se você tem nome influente. O que Deus quer saber é: tem um coração, tem caráter para se manter na minha presença, tem um coração puro e reto para se manter perante a mim. Enquanto muitos lá fora vivem de aparência, aqui dentro tem um povo que ainda prioriza a essência na presença de Deus. Aqui dentro ainda tem gente que prioriza a essência do Evangelho de Cristo. Eu quero acreditar que eu não estou pregando para crente que mantém aparência, mas eu estou pregando para crente que mantém a essência e a chama do Espírito Santo acesa. Estou sentindo Deus aqui. João foi jogado na ilha de Patmos por pregar o Evangelho de Cristo. E tem gente que diz que Evangelho é mamão com açúcar. Por pregar a palavra de Deus, João foi jogado na ilha de Patmos.
por anunciar o evangelho de Cristo. João está preso na ilha de Patmos. E ele mesmo diz, capítulo 1 de Apocalipse: eu, João, preso na ilha de Patmos, mas recebi a visita do Todo-Poderoso. Porque, irmãos, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, traz realmente perseguição. Mas a perseguição, ela nunca parou a igreja. A perseguição, ela nunca parou a marcha da igreja. A perseguição, ela nunca parou, e ainda digo mais, não vai parar a igreja de Deus. Então continua pregando o evangelho, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na vizinhança. Continue pregando o evangelho de Deus, porque o evangelho traz perseguição, mas o evangelho, a perseguição não vai parar a marcha da igreja. Te provo na Bíblia, o próprio João está preso na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus. Irmãos, alguns historiadores, eles vão dizer que quem era jogado na ilha de Patmos era jogado para ser morto lá. Quem era jogado na ilha de Patmos era os piores dos piores criminosos. Quem era jogado lá era completamente esquecido. Quem era jogado na ilha de Patmos não tinha direito nem a receber uma visita. Mas quem lê o livro de Apocalipse sabe que João foi o primeiro a receber uma visita, porque quem foi visitar João na ilha não precisou de Uber, não precisou de Waze. Quem desceu na ilha foi o próprio Deus que guiou a ilha, irmão. A perseguição, ela não vai parar a igreja. Continua na Bíblia. Estevão estava pregando o evangelho, Estevão estava pregando a palavra de Deus. Perseguiram Estevão, começaram a tentar calar a boca de Estevão, apedrejaram Estevão, mas o discurso dele não mudou. E quando ele estava para ser morto, ele disse: eis que vejo os céus abertos e eu vejo Cristo à direita de Deus Pai. Porque a perseguição nunca vai parar a igreja. A perseguição não vai parar a igreja. Um homem por nome de Policarpo, já era um senhor de idade, ele foi perseguido por pregar o evangelho. O imperador certo dia conseguiu prender a ele. Quando conseguiram prender a ele, olharam para ele e disseram: Policarpo, nega a Jesus, para de pregar esse evangelho aí. Policarpo olhou para aquele imperador e disse: rapaz, eu tenho servido a Jesus os 80 anos da minha vida, e Jesus nunca me faltou. Para mim é uma honra morrer pelo evangelho. As escrituras e as histórias vai dizer que enquanto Policarpo morria, ele não parecia um homem que era agoniado em meio às chamas, mas ele parecia um ouro que era reluzente em meio às chamas. Porque Policarpo, assim como Estevão, entendeu: pode matar o meu corpo aqui, mas quando o meu corpo tocar no chão, a minha alma é abraçada lá em cima nos céus. Porque a perseguição, ela não vai parar a igreja. Então me deixa te dar um conselho: começa a pregar agora. Deixa perseguirem você, deixa perseguir mesmo. Mas enquanto estão te perseguindo, Jeová está dizendo: eu estou contigo e estou te dando graça, eu estou contigo e estou te ajudando, eu estou contigo e estou te dando força, eu estou te dando estratégia para pregar a palavra. Mas Nicolas, estão fazendo oração contrária. Deixa fazer oração contrária, continua pregando a palavra. Mas Nicolas, estão se levantando. Deixa se levantar, continua pregando o evangelho. Mas Nicolas, vão olhar de cara feia para mim. Deixa olhar torto, deixa puxar tapete, mas continua pregando a palavra de Deus. Continua pregando o evangelho. Mas Nicolas, estão olhando torto para mim. Deixa eu olhar. Continua pregando o evangelho que Deus te deu. Mas Nicolas, vão fazer macumba para mim. Então manda um recado: era melhor macumbeira ter feito frango frito, porque a perseguição não vai parar a igreja de Deus. A perseguição não vai parar a marcha da igreja. Elabacalabaracéui. Ela mandou reciarabaiacia.
Eu sinto a autoridade do céu para dizer para alguém nessa noite: continua pregando a palavra aonde eu te coloquei, continua pregando o evangelho aonde eu te coloquei. Não para de pregar o evangelho. Estou sentindo ele aqui. Estou com vontade até de sair correndo. João começa a escrever para a igreja de Filadélfia. E Jesus dá um recado para a igreja. Só que a igreja de Filadélfia, ela está numa cidade que era uma cidade que não já possuía tantos recursos. Eles estavam sofrendo perseguição, estavam sofrendo luta, eles estavam padecendo, e a força deles, a cada dia que se passava, estava indo embora. A cada dia que ia se passando, a força deles ia se esgotando. Mas eles continuaram pregando o evangelho de Cristo. E sabe qual que foi a resposta de Cristo? Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Existe, se eu não me engano, é a lei da física, agora me fugiu da memória. Diz que toda ação possui uma reação. E se toda ação ela possui uma reação, a ação da igreja de Filadélfia, eu imagino um irmão olhando para o outro, dizendo assim: rapaz, a situação pode ser favorável para a gente, eu estou fraco, mas vamos continuar pregando a palavra. Vamos continuar fazendo aquilo que o céu disse para a gente fazer. Sabe qual que foi a ação do céu? Diante de ti, eu pus uma porta aberta. Eu vou repetir. Diante de ti, eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. A palavra porta vem do grego e dando um significado de um caminho que está sendo aberto. Sabe o que Deus estava dizendo para a igreja? Tu tem pouca força. Às vezes você olha para dentro de si e diz assim: Senhor, de mim eu não vou aguentar não. Porque às vezes a prova bate, irmão. Às vezes a provação chega na nossa porta e você olha: agora é os 45 do segundo tempo e eu vou desistir de tudo. Mas aí vem Jesus, irmão. É nos 40, e me permita fazer essa colocação, é nos 45 do segundo tempo, irmão, que o céu chega. E Deus me trouxe lá do Jardim Ângela para dizer para alguém nessa noite: eu vi que tu tinha pouca força, mas mesmo na sua pouca força, mesmo na sua pouca força, tu não negaste o meu nome. Mesmo na sua pouca força, você continuou naquilo que eu te coloquei. Sabe qual que é a resposta de Deus para ti nessa noite? Eu tenho um caminho novo para você aqui nessa noite. Eu tenho um caminho novo para você aqui nessa noite. Eu tenho um caminho novo para você aqui nessa noite. Então mesmo na pouca força, meu irmão, continua.
mesmo na pouca força, irmão, continua caminhando, mesmo sendo fraco, mesmo sendo perseguido, caluniado, afrontado, mas continue na onde o céu te colocou, porque enquanto você continua na pouca força, o céu diz para alguém nessa noite: eu tenho um caminho novo para você, eu tenho um caminho novo para sua casa, eu tenho um caminho novo para o seu ministério, eu tenho um caminho novo para sua família. Se você puder, levante uma das suas mãos. Se você tem fé, levanta logo as duas, porque assim te diz o Senhor: eu vi quando você queria desistir, eu vi quando você queria pular do barco, mas eu tenho um caminho novo para você, eu tenho um caminho novo para você. Estou tentando pregar, irmão. Eu estou tentando continuar pregando, mas eu sinto o Espírito Santo pegando na mão de alguém. Vou correr para encerrar. É difícil continuar quando está pouca força. Como foi louvado aqui. É fácil cantar quando está indo tudo bem. É fácil adorar quando a despensa está cheia. É fácil adorar quando a saúde está lá em cima. Só que temos que passar por alguns momentos, irmão, que a gente olha para dentro de si e diz: Senhor, está vendo isso não, Jesus? Às vezes a gente tem que passar por alguns momentos que a gente olha para a nossa vida e diz: Jesus. É igual quando Jesus estava com os discípulos no barco. Jesus sabia que a tempestade iria se levantar. Jesus sabia que a tempestade iria vir. Mas mesmo assim, ele vai com os discípulos para o outro lado. A Bíblia nos diz que Jesus ele dorme no barco. E quando a tempestade se levanta, e isso desceu agora, isso aqui estava nem no esboço. Quando a tempestade se levanta, a Bíblia ela nos diz que os discípulos tentam de todas as formas tentar se salvar. Até que eles lembram: peraí, a gente tentou de todas as formas e não deu em nada. Mas Jesus está no barco. Vamos acordar Jesus. Vamos chamar Jesus. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: homens de pequena fé. Ou, se os irmãos me permitem fazer essa colocação para o texto dessa noite, homens de pequena força. Só que, irmãos, e é por isso que eu gosto da Bíblia, porque o segredo dela está nos detalhes. A tempestade estava balançando o barco, sim ou não? Sim ou não? A tempestade estava balançando o barco. Só que o balanço do barco não acordou Jesus. A tempestade estava fazendo barulho, sim ou não? Mas o barulho da tempestade também não acordou Jesus.
As ondas estavam entrando no barco, sim ou não? Mas as ondas também não acordou Jesus. Mas a pouca força dos discípulos, a pouca força dos discípulos conseguiu acordar Jesus. A pouca força que os discípulos tinham conseguiu chamar a atenção do mestre. Então me permita pregar para a sua vida. Eu sei que a tua força está pouca. Eu sei que às vezes parece que você quer desistir de tudo. Eu sei que às vezes parece que nada vai dar certo. Está tudo dando errado na sua vida. Mas o céu te trouxe nessa noite para te dizer: clame pelo nome de Jesus que ainda tem jeito. Clame pelo nome de Jesus. Mas Nicolas, a minha força está pouca. Começa a clamar pelo nome de Jesus. Começa a interceder pelo nome de Jesus, porque Jesus ele tem um poder de dizer: vento, aquieta, mar, acalma. E eu sinto de pregar para a vida de alguém que Jesus está acalmando a tempestade de alguém aqui. Tem ventos sendo cessados aqui agora. Tem lutas que estão sendo travadas, mas assim diz o Senhor para ti: essa prova tem prazo de validade. Essa prova se encerra hoje, porque o céu está entrando em ação na vida de alguém. Se você pode se colocar sobre os seus pés, eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Se você puder, segure na mão de quem está do teu lado. Eu tenho 1 minuto para encerrar, mas assim diz o Senhor para a vida de alguém que entrou aqui. Eu vi a tua pouca força e eu vi você querendo parar. Eu vi quando você queria desistir. Mas sabe por que eu pedi para segurar na mão? Porque assim diz o Senhor para ti: eu que seguro na tua mão hoje. E assim te digo: tem um tempo novo para a tua casa. Eu tenho um tempo novo para o teu chamado. Eu tenho um tempo novo para o teu ministério. Eu tenho um tempo novo na tua saúde. O céu está entrando em ação hoje, porque Deus sabe as provas que você estava passando. Deus sabe as batalhas que você estava enfrentando. Deus sabe das noites sem dormir. Deus sabe das noites que você dizia que você tinha pouca força. Mas assim diz o Senhor para ti: o céu está entrando em ação. Deus, a tua palavra ela foi pregada aqui nessa noite. Deus, e o que eu te peço nessa noite é que o Senhor venha levantar crentes que entraram aqui com pouca força, mas que não negaram o teu nome. Porque enquanto muitos lá fora têm preferido negar o teu nome, tem um povo que está sedento por ti, meu Pai. E é por isso que eu te peço, Espírito Santo, cerca esses 4 cantos dessa casa com glória, somente até onde a carne suporta. Espírito Santo, levanta aquele que está caído, fortifica aquele que está fraco, para que o teu nome venha a ser glorificado. Começa a batizar com teu Santo Espírito agora. Começa a envolver os corações que estão aqui agora. Começa a encher os teus vasos aqui nessa noite. Agora, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo, começa a encher e a transbordar aqui nessa noite.
Enderre se queimando ré que abaiacia. Isso, Jesus. Isso, Jesus. Isso, Jesus. Isso, Jesus. Isso, Jesus. Enche. 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 Põe para fora aquilo que a prova estava segurando. Tu não disse que vinha entregar o teu culto? É de ré que anda bacacéu. É de ré que anda recia vaiacia. É de ré que manda recia. Eu não sei se você acredita no mundo espiritual, mas eu estou ouvindo um barulho de espada aqui. Ande que ré, mas. Pastor, tinha um demônio que estava tentando travar essa obra.